Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Diário dos Campos e pelo portal DC+. Finalizando a nossa primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, hoje nós trouxemos a Mabel Canto, que é a candidata do Partido Social Cristão, o PSC. Bom dia, candidata, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena, bom dia a todos que trabalham aqui no DC, também a todos que estão nos assistindo. Então, para a gente começar, queria dar 3 minutos para você poder se apresentar e falar por que você quer ser a próxima prefeita de Ponta Grossa. Bom, eu sou a Mabel, eu tenho 35 anos, eu sou advogada, sou radialista e atualmente estou deputada estadual. Eu sou mãe, sou filha, sou casada e quero o melhor para a minha cidade. É por isso que eu estou hoje candidata a prefeita de Ponta Grossa. Para cuidar das pessoas. A nossa prioridade deve ser sempre as pessoas. Não pensar em grandes obras, não pensar em nós mesmos, não pensar em grupos. Nós queremos uma cidade para todos os pontagrossenses de forma igual. Principalmente nesse momento de pós-pandemia, que nós vamos precisar trabalhar muito. Nós temos muito desemprego e precisamos correr atrás de investimentos e vagas de emprego para os moradores da nossa cidade. É por isso que nós precisamos apoiar os nossos empresários, desde o pequeno, do médio, do grande, porque afinal de contas são eles que geram os empregos e também divisas para a nossa cidade, os impostos que nós precisamos para trabalhar por toda a população. E também precisamos cuidar das pessoas mais simples, que estão sofrendo muito nessa pandemia. Precisamos cuidar deles, do bairro para o centro. Simplesmente, nós precisamos cuidar deles. Bom, eu também tenho um trabalho pelas mulheres lá na Assembleia Legislativa, um trabalho de saúde da mulher. Eu sou autora da Lei do Parto Adequado, que permite que toda gestante paranaense de risco habitual possa escolher a sua via de parto, Isso foi muito importante, uma conquista para todas as mulheres paranaenses e que se originou aqui em Ponta Grossa. Todos lembram daqueles casos que aconteceram no antigo hospital evangélico. Quantas mulheres não sofreram violência obstétrica lá? Nós tivemos inclusive óbitos de bebês e até de mães. E foi dali que esse projeto nasceu e que hoje permite que toda mãezinha, seja ela do sistema particular ou seja do SUS, tenha esse mesmo direito que é escolher a via de parto. E nós vamos cuidar da saúde das nossas mulheres aqui em Ponta Grossa, através também da Secretaria da Mulher, que além de cuidar da saúde, vai estar integrada com outras secretarias em vários ramos, em vários fatos, para cuidar das mulheres. Capacitação, apoio às mulheres vítimas da violência. Nós teremos a Cidade das Mulheres. A Cidade das Mulheres será um centro de acolhimento para que elas possam sair daquela casa, daquela zona de violência em que vivem e possam ter mais tranquilidade. Candidata, finalizamos os nossos 3 primeiros minutos. Então, começando, a gente tem baseado as nossas entrevistas com os candidatos nos seus planos de governo, que são divulgados para a população através de uma plataforma do TSE. A gente recebeu o plano de governo da candidata pela assessoria, porque ele ainda não constava no site do TSE. Por quê? Não, ele consta no site do TSE, que no dia do registro da candidatura, nós fizemos o registro e no dia seguinte nós colocamos o plano de governo lá, mas ele consta sim no site do TSE, só olhar lá. Ele ainda não foi disponibilizado na plataforma aberta do TSE, pelo menos, a gente verificou um pouco antes da entrevista. Bom, daí é um problema do TSE e não da nossa coligação, Tá certo. Sobre o plano de governo, como ele foi elaborado, a partir do que ele foi elaborado, quem o elaborou? O nosso plano de governo, ele é elaborado a partir da nossa vivência com a comunidade. Nós estamos vivendo, andando sempre, nós não fizemos o nosso plano de governo em meses.
Já faz 20 anos que nós fazemos o nosso plano de governo, desde que eu ando com o meu pai, desde que eu ando com as pessoas, conversando com a comunidade, a gente procura saber o que de fato está acontecendo todos os dias, não só em época de campanha. Tanto eu quanto o meu vice, o Pietro, nós temos atuado firmemente nessas questões legislativas, de fiscalização, e sabemos o que os pontagrossenses precisam, o que eles anseiam, o que falta na nossa cidade. A senhora comentou da influência do seu pai, que vem trabalhando o plano de governo junto desde o começo. Caso eleita, qual deve ser a influência do ex-prefeito Joselito Canto e do deputado federal Aliel Machado, que também declarou o apoio à sua candidatura? O meu pai, já foi prefeito de Ponta Grossa, tem muita experiência, mas quero dizer a todos que a prefeita vai ser a Mabel, até porque a Mabel até tem posicionamentos diferentes do próprio pai, do Joselito. Agora, o Joselito vai ser um conselheiro, Milena, por toda essa experiência que ele já tem, por toda essa andança que ele já tem, a experiência de vida também. A gente precisa dessas pessoas também nos ajudando, até porque eu quero fazer um governo que se comunique com a nossa comunidade, que ouça a nossa comunidade. A Mabel não quer ouvir só o Joselito de conselheiro, quer ouvir todo mundo. E é por isso, por exemplo, que eu vou criar o Conselho da Comunidade, que é para discutir as questões mais importantes da nossa cidade, como, por exemplo, o contrato do lixo, o contrato da água e do abastecimento, o contrato do transporte coletivo. São temas importantes, que trazem aí impacto direto na vida da população e que não podem ser decididos apenas por uma pessoa, eles têm que ser decididos pela comunidade. Então o Joselito vai ser uma dessas pessoas que, claro, vai estar me ajudando. E o Aliel Machado, ele é um menino que começou a sua vida lá pertinho da gente, ele é fruto de um projeto social do Joselito prefeito. Ele era engraxate naquela época de um projeto do SOS. E claro, a gente teve uma convivência, nós gostamos muito do Aliel, a gente se separou uma época, ele tomou rumos, nós tomamos outros, nós temos posicionamentos às vezes diversos, mas o Aliel, assim como eu, ele pensa na cidade, ele pensa primeiro nas pessoas e é por isso que nós fizemos essa união. O Aliel é um deputado que trouxe muitos recursos para a nossa cidade, inclusive a maternidade pública do Hospital Regional, que foi a maior emenda já destinada por um deputado federal para a nossa cidade em obras, em construção. Isso é muito importante porque valoriza a nossa cidade. E ele vai estar lá em Brasília nos ajudando, trazendo mais recursos aqui para nós. Um assunto que vem sido comentado desde o anúncio da sua pré-candidatura é o documento que a candidata assinou quando então candidata a deputada, afirmando que ficaria os 4 anos no cargo de deputada e agora, aos 2 anos, sai como candidata a prefeita. Se as palavras que foram assinadas no cartório naquela época não foram cumpridas, foram alteradas, como garantir que as palavras que são declaradas agora no plano de governo e nas propostas serão feitas? Milena, primeiro preciso dizer que não existe só aquele compromisso naquele documento. Existe lá doação de 50% do salário, existe economia do dinheiro público, existe transparência e existe trabalho. E tudo isso eu venho cumprindo certinho, integralmente. A questão do compromisso, que eu assumi de cumprir os 4 anos de mandato, de fato foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar, mas conversando com o grupo, conversando com as pessoas que já pediam há muito tempo que eu me candidatasse a prefeita, eu resolvi dizer sim. E na verdade eu não estou descumprindo, Milena, eu fiz um aditivo naquele contrato. Eu sou advogada, como eu disse, e nós sabemos que contratos eles podem ser alterados e aditivados. E eu fiz um aditivo de trabalhar mais pela minha população, porque nesse momento aqui, os grupos políticos que se apresentam, nenhum deles pensa diretamente na população. Uns querem continuar mandando na cidade, querem continuar achando que são os donos da cidade, outros querem o poder a todo custo, acham que as pessoas da nossa cidade são uma mercadoria e eu não posso permitir isso, porque nós temos muitas pessoas sofrendo hoje em Ponta Grossa. Para você ter uma ideia, tem 648 mulheres
que estão aguardando um ultrassom na nossa cidade. Isso é muito grave. Nós temos uma mãezinha que esses dias eu encontrei de 8 meses de gestação que não tinha feito um ultrassom. Isso não é cuidar das pessoas, Milena. E eu estou disposta a cuidar delas, não estou pensando em mim. Seria muito cômodo para a Mabel, como deputada, ficar lá, menos trabalho, né? Estaria muito mais cômoda lá. Agora aqui na prefeitura a gente trabalha praticamente 24 horas por dia, mas eu estou disposta e inclusive eu tenho coragem para fazer isso, porque eu mesmo com todas as críticas que estou recebendo, eu assumo as consequências de me colocar à disposição, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Apenas complementando, de acordo com uma reportagem que foi divulgada e apurada pelo Diário dos Campos há algumas semanas, a fila do ultrassom em Ponta Grossa chega a quase 3 mil mulheres. Pois é, já aumentou, né, para você ver, porque esse documento que eu tenho é um documento oficial do governo do estado, datado do mês de abril, que falava em 648 mulheres. Então, isso são dados que eu tenho oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, Milena. Esses dados de quase 3 mil mulheres na fila foram coletados agora em setembro com a Prefeitura Municipal. Pois é, então a situação é pior ainda. E nós, Milena, sabe o que nós vamos fazer? Em 3 meses nós vamos acabar com essa fila. Nós vamos deixar essas mulheres com seus exames em dia. E de que forma fazer 1000 ultrassons por mês dentro dessa meta de acabar com a fila em 3 meses? Mutirões, contratar as empresas. Nós estamos num momento de pandemia, a fila aumentou muito, como você disse, até devido à pandemia, né? Porque os exames eletivos, as cirurgias eletivas, elas aumentaram muito, né? Já era uma fila grande, agora piorou. Então nós vamos precisar fazer uma exceção nesse momento, no início do governo, mas nós vamos fazer todos esses ultrassons. Quando o Diário dos Campos publicou essa reportagem sobre a fila dos ultrassons, a Prefeitura justificou que o problema seria o credenciamento das empresas, que não houve uma procura muito alta. De que forma resolver isso no seu governo, caso a candidata seja eleita? Na verdade, o que eu sei é que é falta de pagamento do SimSaúde, né, do Consórcio Municipal de Saúde, que também é responsável por isso e que deixou de realizar por falta de pagamento da Prefeitura. Como próximo assunto, a gente começa agora com a primeira pergunta externa. A gente pediu que algumas entidades de Ponta Grossa enviassem perguntas aos candidatos sem saber para quem elas seriam direcionadas. A nossa primeira pergunta para a candidata veio do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Meu nome é Leonardo Pupi Bernardi, estou representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Senhor candidato, qual a importância que você dá à rápida aprovação do plano diretor em trâmite na Câmara Municipal? Bom, o meu vice, inclusive, né, é o presidente da comissão que está analisando o plano diretor. De fato, toda essa pandemia acabou gerando esse atraso, mas ele é importante que seja aprovado mesmo, né? Nós precisamos desse plano diretor. Inclusive, ele tem muitas coisas que nós utilizamos no nosso plano de governo, né? Então, a gente precisa que seja aprovado ainda nesse ano para que a gente possa trabalhar mais tranquilamente no próximo ano. Caso o plano diretor não seja aprovado ainda nesse ano, qual deve ser a articulação da candidata, caso eleita, a partir da Prefeitura para aprovar o plano? Não, nós vamos conversar com os vereadores, né? Até porque o Pietro é vereador agora, ele tem um bom relacionamento com todos os vereadores e nós vamos conversar para que providencie-se isso logo. No plano de governo da candidata é citado o corte de 50% dos cargos em comissão da Prefeitura. Ao mesmo tempo, também é citada a criação da Secretaria da Mulher, como a candidata comentou no começo, a transformação da Controladoria em Secretaria da Transparência. Considerando esse aumento de secretaria, de que forma diminuir a quantidade de cargos comissionados, ainda assim aumentando a quantidade de secretarias? Na verdade, nós não vamos aumentar, nós vamos redistribuir. As secretarias serão 15, nós vamos diminuir as secretarias e vamos fazer algumas transformações. Por exemplo, a Controladoria, ela vai virar a Secretaria de Transparência e Governança, né, para dar mais transparência aos atos públicos. Nós queremos que, por exemplo, o site de transparência
ele seja de fácil acesso ao cidadão, que a pessoa comum ela possa ir lá e olhar o que está acontecendo, os valores da prefeitura, os contratos, as licitações, de uma forma mais simples e objetiva. E a Secretaria da Mulher vem no mesmo sentido. Nós vamos diminuir as secretarias. Por exemplo, nós não vamos manter mais a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, que hoje está vinculada apenas à publicidade, ela não vai mais existir. E os cargos em comissão, de fato, vão ser diminuídos. Isso representa, nas nossas contas, uma diminuição de R$800 mil por mês. São 10 milhões ao ano, 40 milhões em todo o mandato. São valores significativos e que a gente vai poder investir em outros setores da nossa cidade. É possível fazer isso. Eu já faço como deputada, eu diminuí 50% dos cargos em comissão a que eu tinha direito lá na Assembleia Legislativa e você veja, dá para trabalhar desse jeito. Então a prefeitura ela vai otimizar esses custos. Também queremos rever a questão dos aluguéis da cidade, dos imóveis que pertencem a Ponta Grossa. A gente não sabe exatamente quantos imóveis nós temos. Alguns falam em 1.000, outros falam em 10 mil. Então, quando nós chegarmos à prefeitura, nos primeiros meses, nós vamos fazer esse levantamento e ver o que a gente pode utilizar dos espaços que já existem, devolver aquilo que não está sendo bem utilizado pelo município de imóveis alugados e isso representa mais uma economia para o município. Esse corte de 50% dos cargos em comissão, considerando a quantidade que temos hoje, seriam quase 150 funcionários a menos na prefeitura. Isso. Esses cargos em comissão, eles seriam extintos ou seriam transformados em cargos para servidores concursados? A princípio eles vão ser extintos, né, porque nós queremos utilizar os valores que não vão ser gastos com ele em outras prioridades da prefeitura. E em relação às funções gratificadas, as FGs, que são os adicionais dados a servidores concursados, hoje a prefeitura conta com mais FGs do que cargos em comissão. Há também algum plano para fazer uma readequação nesse quadro? Nós precisamos fazer o planejamento, ver, né, os setores que estão sendo empregados esses FGs, né? A gente precisa de fato reestruturar isso. Não que a gente vai tirar do bom servidor. O bom servidor, ele merece essa gratificação. Agora a gente precisa readequar, até porque nós vamos fazer essa diminuição, vamos precisar enxugar a máquina e todo mundo vai ter que colaborar. Devem haver alguns cortes, mas eles serão planejados. Dentro das propostas da candidata, também cita a criação de um sistema de vale alimentação para o uso do servidor, para a compra de 8 itens da cesta básica. Para pagar esse vale alimentação, seria retirada uma parte do salário dos servidores ou seria um pagamento a mais? Seria um pagamento a mais, mas isso vai depender também da situação financeira da cidade. Por exemplo, você pode ver que a gente não prometeu isso para o início do governo. Isso precisa ser feita uma avaliação. Esse é um pedido do sindicato já há algum tempo, né? E nós não sabemos qual é o valor que também ele vai ser. Não sabemos se vai ser para todos ou se vai ser para uma classe. Tudo isso vai ser ajustado com o próprio sindicato, conversando com os servidores, né? Nós queremos, de fato, propiciar isso para todos os nossos servidores e gostaríamos que fosse realmente um valor muito bom, mas a gente primeiro vai ter que ver como vai estar o caixa do município e quando vamos conseguir fazer. Há uma meta de quando isso deve começar a ser discutido e principalmente implantado na prefeitura? Nós vamos ter que fazer a avaliação da situação fiscal do município, da situação financeira. Após isso, nós vamos iniciar as conversas, até porque nós temos aí um período que a gente quer fazer também o levantamento com os servidores da situação deles lá na prefeitura. A gente quer conversar com eles, saber o que eles almejam, o que eles estão precisando, o que precisa mudar em relação aos servidores, né? Nós queremos, por exemplo, conversar sobre o plano de cargos com eles e salários. Isso é uma coisa que vai ter que acontecer e não pode ser benéfica e nem maléfica para ambos os lados. Por isso tem que ter conversa, né? Tem que ter a gestão e tem que ter muita conversa com o servidor. E ainda dentro desse assunto do quadro administrativo, a candidata cita a criação da Secretaria da Mulher.
Hoje, algumas secretarias já contam com políticas públicas voltadas a mulheres. Por que optar por criar uma secretaria específica para isso, considerando todos os gastos que uma secretaria rende, ao invés de um departamento em alguma secretaria já existente? Porque a mulher precisa ser valorizada, Milena. Eu e você, eu imagino que você já tenha passado por algumas situações que só a mulher passa. Então nós precisamos valorizar a figura da mulher. Isso está muito em alta. Nós precisamos aumentar as nossas políticas públicas para elas. E essa secretaria vai contemplar tudo isso. Eu estive recentemente em Guarapuava, Milena. Guarapuava, olha, eu saí de lá apaixonada, porque lá tem uma secretaria da mulher que funciona desde 2013. Eles conseguiram ajudar muitas mulheres, capacitar muitas mulheres, inclusive na construção civil. Eles inclusive fizeram uma lei que 20% das vagas de emprego para a construção civil, elas devem ser destinadas para mulheres e preferencialmente para mulheres vítimas da violência. A mulher, ela está dentro de todas as casas. A mulher é a mãe, é a que cuida da casa, é que trabalha fora. Ela tem que ser valorizada nesse nosso ambiente e ela não é de fato. Então nós precisamos dessa secretaria sim para cuidar das nossas mulheres, para valorizar as nossas mulheres. Mas e por que essa opção por criar uma secretaria ao invés de um órgão, de um setor específico a isso, como é no caso dos deficientes físicos, dos idosos aqui em Ponta Grossa? Porque a mulher precisa ser valorizada, Milena. Nós precisamos de uma secretaria na linha de frente para cuidar das mulheres. Isso é valorização, né? Poxa, tem tantas outras políticas que são empregadas na nossa cidade e para as mulheres são poucas. Existem, mas são poucas. Eu tenho um compromisso como mulher de lutar por elas e eu vou criar a Secretaria da Mulher para valorizar. E outros públicos específicos, como as pessoas com deficiência e os idosos, também devem ganhar secretarias específicas? Não, eles estão contemplados hoje. Há políticas mais consistentes para eles do que para as mulheres e nós vamos manter. Por exemplo, o ginásio dos deficientes. Antes tinha muitas coisas que se faziam lá. Hoje tem muita pouca coisa. Esses dias eu estive lá conversando com o pessoal, e ouvi relato das mães das pessoas, das próprias pessoas deficientes, dizendo que muito pouca coisa tem sido feita nesse momento. Então a gente precisa retomar. Agora essas políticas, de fato, elas já estão implantadas no nosso município, elas só têm que funcionar efetivamente. Outra pergunta de uma instituição que a gente recebeu é da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, que inclusive a pergunta é relacionada a uma questão que a candidata já citou anteriormente. O município de Ponta Grossa conta atualmente com gastos expressivos em aluguéis de imóveis, mesmo possuindo imóveis próprios e sem uso. Como candidato ou candidata, pretende equalizar essas questões? É justamente aquilo que eu já havia falado, Nós temos que fazer uma avaliação do nosso patrimônio, saber de fato quantos imóveis nós temos, as informações são desencontradas de fato e após fazer isso nós temos que avaliar. Tem imóveis, por exemplo, que nós vamos poder vender, que estão parados. Tem imóveis que nós vamos poder utilizar para colocar estruturas mesmo do governo, até porque a gente quer fazer uma descentralização do governo. Então tem imóveis que de repente vão estar nos bairros e que vão servir para que a gente faça esses projetos que a gente quer. A intenção é utilizar todos os imóveis, seja como um serviço da prefeitura ou pela venda do próprio imóvel. Sim, porque nós precisamos de receita nesse momento, Você veja, só de precatórios nós temos 180 milhões para pagar. E vamos ter mais 60 no ano que vem. Isso representa aí uma parcela em torno de 3 milhões e 200 mil reais. É uma parcela muito alta, sem contar que a gente tem no início de janeiro já o Finisa, que vai começar a ser pago também, Então a gente tem muitas dívidas. Por exemplo, também temos todo dia que pagar 1.250.000 reais, que corresponde à folha de pagamento. Então, por dia, a prefeitura tem que depositar lá na conta 1.250.000 reais para o pagamento do servidor. Então, só a folha de pagamento corresponde a meio orçamento da nossa cidade. Então, a gente tem que tirar da onde pode
para continuar esses pagamentos, né, para ficar em dia com esses pagamentos. Nós entramos em contato com o setor do turismo, também pedindo para que eles enviassem algumas perguntas aos candidatos, perguntas não direcionadas e que foram distribuídas ao longo da semana. Agora a gente tem uma pergunta do Convention de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Olá, senhores candidatos. Meu nome é Thaís Pius, eu sou presidente do Ponta Grossa e Campos Gerais Convention and Visitors Bureau, uma entidade voltada para o turismo, principalmente de negócios e eventos. Atualmente, temos uma lei voltada à realização de grandes eventos em Ponta Grossa. Qual a sua avaliação sobre essa lei? Pretende mantê-la ou mesmo ampliá-la? Esse setor do turismo é muito importante e eu quero resolvê-lo de maneira macro, região, né? Até porque a nossa região, eu sempre digo, é a mais bonita do mundo inteiro. Então nós precisamos não pensar só como Ponta Grossa, nós temos que pensar como região dos Campos Gerais. E hoje nós temos uma facilidade que é justamente o aeroporto aqui de Ponta Grossa, né? Quantos voos não chegam aqui todos os meses e podem trazer os nossos turistas? E eu tenho conversado com alguns candidatos a prefeita da nossa região e eles têm o mesmo pensamento de nós ampliarmos e fazermos de fato uma ação voltada para a região dos Campos Gerais. A pessoa chega aqui no aeroporto, Milena, ela vai ficar 3 dias em Ponta Grossa, ela vai a Tibagi no Cânion Guartelá, ela vai em Carambeí ali nos holandeses, né? Enfim, tem muita coisa para ser explorada na nossa região. E a gente precisa de fato ampliar isso porque é um momento de pós-pandemia, que esse setor foi muito afetado e que nós temos o potencial de crescer. Então, por isso a gente tem que investir nisso. Essa lei dos grandes eventos, nós precisamos analisar ela, precisamos pensar. Eu gosto muito dos eventos regionais distribuídos na nossa cidade. Por exemplo, nós queremos levar para as praças as feirinhas, queremos levar os food trucks, né? Sempre acontece ali no centro esses eventos, mas a gente quer distribuir por toda a cidade para que a cidade inteira, né, seja cultural, tenha eventos, fique mais pertinho da população, até porque muitas pessoas às vezes não conseguem vir para o centro e participar desses eventos. Além do Convention, essa questão sobre a lei de incentivo aos eventos também foi enviada pelo Sindicato Empresarial da Gastronomia e da Hotelaria. Essa é a Lei 12.066 de 2014, que ela determina a permissão de descontos no IPTU para empresas que promovam eventos e incentivem eventos aqui na cidade. O máximo dessa lei é permitir descontos que cheguem a R$800 mil por ano. Esse valor foi ampliado nos últimos anos, começou em 400 mil e foi ampliado para 800 mil. Se eleita, dentro da sua proposta, há previsão de aumentar essa margem de descontos no IPTU para as empresas que incentivam os eventos na cidade ou ainda reduzir e buscar outras formas de incentivo? A gente tem sempre que avaliar, tem que sentar com o setor e avaliar tudo isso. Por enquanto ainda não há nada previsto, não. Deve ser Nós feito vamos conversar. A Ponta Grossa tem recebido as obras do Lago de Olarias, né, do Parque de Olarias, há alguns anos. E fica a questão para o próximo governo. Serão dadas continuidades às obras caso a candidata seja eleita? Olha, Milena, o lago ficou lindo, ficou muito bonito e nós queremos continuar todas as obras, né, que estão nesse governo, que estão sendo realizadas, assim como o presidente Bolsonaro vem fazendo. Ele vem terminando as obras que foram deixadas para trás. É claro que a gente precisa fazer uma avaliação de tudo isso, quanto nós temos em caixa, quanto de recursos de fato vieram para a nossa cidade, por exemplo, do governo do estado. Eu sei que existe um convênio do governo do estado com a prefeitura que destinou aí em torno de 4 milhões para a construção do Lago de Olarias. E tem uma curiosidade, Milena, você sabia que o Lago de Olarias, quem iniciou o processo dele foi o meu pai, foi na gestão do meu pai. Só que infelizmente na época a empresa acabou falindo e não deu continuidade. Aí depois o Péricles tentou também fazer mais alguma coisa, o Vosgrau não fez nada e agora essa gestão do Marcelo, né, de fato concretizou isso. Eu gosto muito da ideia do parque, inclusive nós queremos reformular os nossos parques da cidade, não pensar só ali na região
que tem o Lago de Olarias, reabrir, por exemplo, o Parque Margherita Mazzini, que foi uma obra que também o meu pai fez e que depois o governo que o sucedeu simplesmente fechou e hoje está abandonado. Nós temos ali um ambiente ambiental no meio da nossa cidade que está parado, que poderia estar sendo usado, por exemplo, para a própria educação ambiental. E a nossa ideia é justamente fazer um parque educacional, uma fazendinha escolar, onde as nossas crianças, os nossos jovens do ensino, tanto municipal quanto estadual, e também as pessoas em geral, possam voltar ao Parque Margherita Mazzini e tenham aí essa experiência de educação ambiental. Ainda em relação ao Parque de Olarias, ao Lago de Olarias, o projeto ele foi feito na década de 90, previa 5 lagos iniciais. Foi iniciado pelo ex-prefeito Joselito nos anos 2000, então ficou parada até 2013, Isso. quando a atual gestão retomou as obras. A candidata prevê a realização desses 5 lagos, finalizar esses 5 lagos ao longo do mandato? Como eu disse, a gente precisa de fato avaliar, até porque a nossa prioridade, Milena, são as pessoas. Por exemplo, se eu tiver recursos e tiver que escolher uma área, eu vou escolher a área em saúde. O lago já está lá, está bonito, ele precisava ser feito até pela questão ali dos arroios no entorno, era uma questão ambiental também, mas nós vamos investir em pessoas. A nossa prioridade é investir em saúde, investir em educação, investir nas pessoas. Se nós tivermos dinheiro em caixa para fazer o lago, se nós conseguirmos recursos externos para fazer o lago, aí nós faremos. Mas tudo isso precisa de avaliação financeira da prefeitura. Em relação à revitalização, à reabertura do Parque Margherita Mazzini, de que forma seria feito? Com recursos municipais? Seriam buscados recursos junto a outras esferas do governo? Sim. Ou ainda haveria a possibilidade de uma parceria público-privada? Sim, as parcerias, inclusive as parcerias com as nossas instituições aqui da cidade. Por exemplo, nós temos a UEPG, nós temos o SESCAG, nós temos as outras faculdades. Elas se interessam também por esse espaço. Então, nós queremos fazer justamente essa integração com eles, porque eles vão poder utilizar esse espaço. E, acima de tudo, além da questão ambiental, nós queremos que os nossos alunos desenvolvam atividades ali que possam arrumar o parque, plantar, ver o que tem ali. Ali tem uma cachoeirinha, um laguinho que hoje está também deteriorado, que a gente precisa melhorar, sanear, sabe? Ali é um espaço que tem muita coisa bonita para ser feita e que é no centro da nossa cidade. Então a gente precisa revitalizar ele. Vamos ouvir agora a pergunta de outra entidade que participou enviando questões, que é o Conselho de Segurança de Ponta Grossa. Jane Vilaca, presidente em exercício do Conselho Comunitário de Segurança de Ponta Grossa. Senhor candidato, há pretensão de se fazer parcerias público-privadas, convênios com órgãos do Estado para melhorar a política preventiva na área de segurança? Com certeza, Segurança é um dos assuntos mais importantes que nós temos. E, por exemplo, na questão da mulher, Milena, nós queremos fazer parcerias, convênios com o Poder Judiciário e outras instituições para fazer a monitoração eletrônica dos agressores, das vítimas da violência, através das tornozeleiras. Inclusive, foi um dos meus pedidos e de outras deputadas lá na Assembleia Legislativa para o Governo do Estado, que infelizmente acabou não se interessando muito no tema. Mas aqui em Ponta Grossa, nós já temos juízas, ali a juíza da Maria da Penha, que inclusive já determinou algumas medidas nesse sentido. Mas a prefeitura, então, ela precisa disponibilizar essas tornozeleiras, que, segundo o levantamento que a gente fez, que o Estado fez a compra delas, ela custava em torno de R$250 mais ou menos. Então, você veja, R$250 perto de uma vida, de fato, é uma coisa que vale muito a pena para a gente adquirir e para a gente disponibilizar aí para o Poder Judiciário. Agora, em relação aí à nossa segurança, nós precisamos estar todos integrados. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, as polícias rodoviárias, o Corpo de Bombeiros, que ajuda muito a nossa cidade
e que recebe poucos incentivos, né? Nós precisamos estar todos integrados e a gente quer fazer isso dentro de um centro integrado das nossas polícias. Nós vamos avaliar um local para fazer ele, porque ali no antigo Guaíra há uma dificuldade, né, de estacionamento. Então nós, por exemplo, dentro desses imóveis que a gente vai avaliar da prefeitura, quem sabe um deles seja um local propício para isso. Então nós precisamos estar unidos, integrados e buscar mais investimentos aí para a nossa polícia e principalmente para a nossa guarda, né, que tem feito um trabalho muito maravilhoso aqui na cidade, que a gente precisa ampliar para que rode de fato em toda a cidade. Eu gostaria, por exemplo, que tivéssemos uma patrulha da guarda lá no Distrito Industrial, que é um pedido que eles têm dos nossos empresários por mais segurança. Né? Quantos assaltos não acontecem ali no Distrito Industrial? Eles estão abandonados. E essa parceria com o Corpo de Bombeiros pode ser feita lá, inclusive, no treinamento que eles têm. Então a gente precisa levar até esses locais, até os bairros mais distantes, a nossa Guarda Municipal também. Dentro da área de segurança, uma das propostas contidas no plano de governo da candidata diz em utilizar recursos tecnológicos para obter dados a fim de mapear os locais de maior índice de crimes em Ponta Grossa. Hoje, as polícias já fazem esse mapeamento. Dentro da sua proposta, é fazer um mapeamento apenas da Guarda Municipal? Não, como eu disse, nós precisamos estar integrados. Por exemplo, essa questão da monitoração das mulheres vítimas da violência, do agressor das mulheres vítimas da violência, ela vai ser feita em parceria aqui com o DEPEN, porque o DEPEN já faz isso, né? É ele que já cuida, por exemplo, dessa monitoração a nível de estado dos detentos. Então, nós precisamos dessa parceria, eles já têm isso pronto e a gente vai adicionar isso. Inclusive, essa ideia que nós levamos para a Assembleia Legislativa das tornozeleiras foi uma ideia que veio deles, de servidores do DEPEN que pensam nessa ampliação. E nós faremos isso aqui no município. Agora, eu acho que nós precisamos também ampliar as câmeras que já existem na nossa cidade, que são muito importantes, para cuidar não só do nosso patrimônio, mas cuidar principalmente das pessoas, que são o nosso maior patrimônio. Em relação a esse mapeamento dos locais com maior índice de crimes em Ponta Grossa, então a ideia seria adicionar os dados da Guarda Municipal ao monitoramento que já é feito pela polícia? Isso, né? Nós precisamos ter essa integração. Quem trabalha junto consegue mais coisas, quem trabalha sozinho tem mais dificuldade. É por isso que a gente precisa estar integrado e unido. O plano de governo da candidata também cita recriar pontos físicos de atendimento à população em locais estratégicos dentro dessa política de segurança. A ideia seria criar módulos da Guarda Municipal nos bairros? Na verdade é esse monitoramento, né? Nós ter alguns pontos, por exemplo, em praças da nossa cidade, pontos que a gente entende que são mais inseguros, que tem mais criminalidade, né? Esse estudo vai ser avaliado em conjunto com as polícias e daí nós vamos determinar. Ele não é exatamente um ponto fixo, Milena, porque de fato a guarda, a polícia não pode ficar parada. Né? Ele é um ponto de apoio que nós vamos ter até para que a comunidade possa chegar a esse ponto com mais facilidade, mas os guardas precisam ficar andando, monitorando. Há uma ideia de quantos pontos físicos devem ser criados, em quais bairros eles devem ser implementados? Nós vamos ter que avaliar conforme esses dados, aí, esse mapeamento que a gente vai fazer. E essa avaliação deve ser feita em conjunto com as polícias ou uma ação isolada da Guarda? Não, em conjunto com as polícias. Mudando um pouquinho de assunto, a candidata fala em fortalecer o plano municipal de pavimentação com foco nos bairros da cidade, com a criação de rotas e novas ligações entre bairros. Qual que é a meta do governo de pavimentação asfáltica em Ponta Grossa? Olha, nós temos hoje em torno aí de 23% faltando de asfalto, né, na cidade. A gente foi feito muito asfalto agora, mas nós precisamos adequar, por exemplo, a distribuição desse asfalto, dessa pavimentação. O que ficou muito obscura na atual administração essa escolha. Eu acho que, por exemplo, nós poderíamos escolher alguns bairros e fazer sorteios das ruas, para que ficasse justo para a população, né? Porque às vezes passa numa rua, não passa na do lado, e aquele morador, claro, que não foi beneficiado, ele quer entender por que a outra teve pavimentação, a outra rua teve pavimentação e a dele não teve. Então eu penso que é uma forma mais justa.
nós vamos ter que buscar recursos para isso e também temos que pensar na possibilidade de pavimentações alternativas. Na época do meu pai foi feito muito aquele antipó, mas hoje a gente já entende que ele não é mais um recurso que nós podemos utilizar. Mas ao mesmo tempo, lá naquela época, foi colocado numa rua do Sabará, ali atrás hoje do hipermercado Mufato, do Atacadão, foi colocado 3 centímetros de sebioquê, né, que é aquele asfalto quente. E ali ficou perfeito e ele existe até hoje, Milena. Então nós vamos precisar o quê? Avaliar as vias, ver o solo, ver se permite colocar, por exemplo, um asfalto desse que acaba sendo mais barato. Então, é um levantamento que a gente precisa fazer também. Avaliar os pontos da nossa cidade, o solo da nossa cidade, para fazer esses asfaltos. E há uma meta numérica de quantas quadras ou ruas ou extensão em quilômetros que devem ser pavimentados? Nós não fizemos uma meta, Milena, porque realmente nós vamos depender de recursos de fora, né? A prefeitura hoje ela não tem condições de fazer sozinha isso. Tanto é que teve que fazer os próprios empréstimos do Finisa agora, 55 milhões, para poder fazer o asfalto, fazer a pavimentação que já fez. Então nós vamos ter que correr atrás de recursos. E daí nós vamos contar, claro, com o apoio do governo do estado, o apoio do governo federal, dos nossos deputados, né? O deputado Aliel que está lá. E também, claro, nós também queremos abrir a cidade para quem quiser trazer recursos para a nossa cidade. Falando agora em educação. No plano de governo, a candidata cita ampliar o acesso à educação e garantir que todos os alunos em idade escolar tenham acesso à educação, com ampliação de vagas, ampliação da infraestrutura das escolas, criação de novas escolas, principalmente em bairros novos. Quantas vagas precisam ser criadas para que atenda todas as crianças do município? Quantas escolas deveriam ser construídas para ter essa garantia que todos os alunos tenham acesso à educação? Bom, hoje nós temos em torno de 32 mil alunos na rede de ensino municipal e ainda nós estimamos que vão migrar do sistema privado devido à pandemia em torno de 3 a 4 mil. E sem contar que nós vamos agora ter que fazer um protocolo de espaçamento devido à pandemia. Então, de fato, nós vamos ter que avaliar como vai ficar a estrutura dessas escolas. O que me preocupa muito na área de educação agora, Milena, é justamente esse pós-pandemia. Quando que a gente vai conseguir voltar às aulas? Porque nós não sabemos disso. Como nós vamos conseguir fazer isso? Vai ter que ser criados protocolos. E esses protocolos, eles precisam ser debatidos, discutidos com os pais, com os professores, também com os outros servidores da área de educação que trabalham nas escolas. Então, é um trabalho muito intenso que nós vamos ter que fazer. Por exemplo, o distanciamento vai permitir que quantos alunos fiquem dentro de uma sala? A gente sabe que tem salas maiores, tem salas menores no município, né? Por exemplo, como que você vai fazer? Você vai fazer um sistema de rotação? Uma semana vai um grupo, outra semana vai o outro? Parece que é para ser assim os protocolos que estão sendo desenvolvidos pelo Estado, mas tudo é uma avaliação. Então, nós vamos depender dessa avaliação pós-pandemia até para pensar nas nossas escolas. A candidata cita a criação de novas escolas, principalmente nos bairros novos. Quais seriam eles? Quais seriam os bairros e as vilas que receberiam novas escolas? Por exemplo, aquela região lá do Atenas, Itapuá, Costa Rica, né, são regiões que cresceram muito e que nós precisamos levar essa estrutura para lá. O próprio governo do estado também já está pensando em levar essa estrutura para lá. Então nós temos que, nesses grupos que tem muitos moradores, muitas pessoas, levar essas escolas para eles. Mudando de assunto novamente, no plano de governo, a candidata cita promover parcerias com empresas e indústrias localizadas no município para manutenção de estruturas de atendimento ao turista e fomento de atividade econômica. Que tipo de parceria poderia ser feita com as empresas e com as indústrias para esse fomento, esse atendimento aos turistas? Olha, as nossas empresas, elas precisam ser parceiras. Eu sempre escuto assim, a prefeitura tem que apoiar, a prefeitura tem que ajudar.
mas nós, como sociedade, todos precisamos fazer a nossa parte. Então, essa ideia é que as empresas nos ajudem com incentivos mesmo para essas pessoas que estão trabalhando na área do turismo. As nossas empresas, elas estão aqui em toda a região e essa comunicação que eu te disse, essa integração entre os municípios que vai acontecer, né, através aí das prefeituras, ela vai buscar essas parcerias com todas as empresas. Essas empresas precisam nos apoiar também, porque nós estamos trazendo o turista, estamos trazendo mais divisas para a nossa cidade. E essas parcerias com as empresas, elas seriam buscadas apenas na conversa, na explanação dos planos do turismo para a cidade ou na forma de incentivos fiscais ou de outra forma? Também na forma de incentivos, Milena, né? Nós precisamos também apoiar os nossos empresários. É evidente que a prefeitura fazer isso, mas nós também precisamos da contrapartida deles. Tá certo. A candidata também cita o plano de revitalização do distrito industrial, com a manutenção permanente de vias, estudo de viabilidade de pavimentação e aumento da segurança do local, com o incremento também da iluminação das vias. Essa revitalização do distrito seria feita com recursos da prefeitura ou com parcerias privadas? A iluminação precisa ser feita com parcerias públicas-privadas. Guarapuava fez isso, deu muito certo, conseguiu trocar praticamente toda a iluminação. E nós podemos fazer isso no distrito industrial. E a questão da conservação das vias é ter uma máquina lá pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, para ajeitar as ruas. Eles estão abandonados há muito tempo. Eu estive lá no distrito industrial e eles me relataram que faz muito tempo que não passa uma máquina lá. E aí essa questão da revitalização incorpora também a questão da segurança, como eu te falei. Nós precisamos ter também uma unidade da Guarda Municipal, uma patrulha da Guarda Municipal, andando pelo distrito industrial para proteger os empresários e também os trabalhadores. Em relação à pavimentação das ruas do distrito industrial, seria com os recursos públicos ou também com recursos privados? Também com recursos que precisam ser buscados. Você veja, nós tivemos um recurso ali agora para o distrito industrial de uma pavimentação que, claro, era importante, que chega até o contorno, mas não era a prioridade segundo o que os empresários me disseram. Por eles, teria asfaltado, teria pavimentado outras ruas principais do distrito industrial e não aquela parte. Né? Mas a gente não sabe por que foi escolhido aquilo lá. E é essa escolha dessa pavimentação, dessas obras que são feitas, né, pelo governo municipal, que precisam ser claras. Por que se escolheu aquilo? Por que não se escolheu aqui? Né, uma maneira de distribuição justa, ouvindo as pessoas. Entrando em outro assunto, uma das propostas é a criação de praças da integração do transporte coletivo. De que forma seriam feitas essas praças de integração? Falando em integração, já se pressupõe um bilhete único que você possa entrar no ônibus e ainda utilizá-lo por um tempo em outro. Como isso seria implantado aqui em Ponta Grossa? Não é um bilhete único, né? Ele é uma integração do sistema do transporte coletivo que já foi feito em Ponta Grossa num determinado período, em algumas regiões da cidade, como por exemplo o Gralha Azul, que é uma região mais afastada, e que acabou não tendo sido dado continuidade a ele. É uma ideia de servidores, Milena. Você veja a importância dos nossos servidores. Eles têm ideias fantásticas que acabam não sendo aplicadas pelos gestores. Então, eles trouxeram essa ideia para o nosso grupo, nós avaliamos e entendemos que realmente é um sistema que dá certo, que não tem impacto na tarifa e que pode ser feito em toda a cidade. Né? Nós teremos vários pontos na cidade onde você poderá descer do ônibus e pegar outro e otimizar inclusive mais tempo, não tendo que ir a um terminal e de um outro ponto. Agora, as praças em si serão alguns pontos da cidade, por exemplo, a Praça Bom Jesus lá em Ovaranas, uma praça que hoje está abandonada. Ali pode ser um ponto de integração do transporte coletivo e, ao mesmo tempo, nós queremos reestruturar essa praça para que ela fique viva, para que a gente tenha um comércio ali, para que a gente tenha um parquinho para as crianças, para que, de fato, esteja integrado o bairro ali. Não é só o transporte coletivo, é a praça em si.
E como seria a estrutura dessas praças de integração? Seria a espécie do tubo de Curitiba? Qual seria o formato delas? O tubo, ele é bem exemplificativo, né, para as pessoas entenderem. Mas nós não pensamos num tubo, nós precisamos de um ponto mais estruturado, ele pode até ser aberto, até porque o sistema hoje do cartão, né, ele já permite que a pessoa faça isso, a gente não vai inventar nada novo, isso já existe. Então ela pode descer, ela pode ficar ali por um período de tempo que também vai variar de acordo com as regiões da cidade, mas é um ponto mais estruturado para que elas fiquem ali. E essa permissão de tempo para circular seria feito apenas nas áreas próximas a essas praças de integração ou também em todo o sistema de transporte coletivo da cidade? Então, é uma avaliação que nós vamos ter que fazer, né, para saber como que vai ficar isso. Tem, por exemplo, lá no Gralha Azul, era 40 minutos que a pessoa podia ficar, né, até chegar a um ponto. Até porque a gente vai precisar ampliar justamente as linhas nesse sentido. Por um lado, você economiza o dinheiro público porque essas linhas vão estar mais perto uma da outra, vai ter mais linhas. E por outro lado, as pessoas otimizam o seu tempo, né, porque não tem que, por exemplo, ir até o terminal central para pegar um outro ônibus. O contrato de concessão com a Aviação Campos Gerais será finalizado agora em 2023, na metade do mandato do próximo prefeito. Essa ideia de implantação das praças de integração seria feita ainda antes desse prazo ou após a contratação da nova empresa? Antes desse prazo, né? É possível pelo contrato a gente já fazer isso. E em relação ao contrato, Milena, nós queremos sentar com a comunidade. Nós temos aí várias formas hoje. Tem a questão da tarifa zero, tem a questão de quebrar o monopólio e ter várias empresas, tem até a possibilidade, por exemplo, de ter Ubers no transporte público, né? Tem várias ideias aí pelo mundo. E a gente precisa sentar e avaliar com a comunidade, principalmente com os empresários que pagam a maior parte aí dos vários transportes. E isso vai ser feito com o conselho da comunidade, com pessoas de vários órgãos da nossa cidade. Nós vamos sentar, nós vamos avaliar, cada um vai trazer a sua ideia, vamos discutir e desse entendimento nós vamos fazer então a nova concessão do transporte coletivo. Dentro ainda das propostas do campo da mobilidade urbana, do plano de governo da candidata, está a garantia da acessibilidade nas vias e prédios públicos. As calçadas em Ponta Grossa hoje são de responsabilidade dos proprietários. Eles ganham uma alíquota diferenciada do IPTU, por exemplo, se tem a calçada construída ou não. De que forma fazer essa garantia da acessibilidade? Os proprietários seriam obrigados a construir calçadas com acessibilidade ou a prefeitura assumiria essas construções? A prefeitura pode assumir isso, vai fazer isso. Nós temos esse plano para fazer essa integração também, essa readequação. Nós lá na Assembleia já falamos muito em cidades inclusivas. Inclusive, nós fizemos uma audiência pública tratando sobre isso, essa questão de acessibilidade de todas as pessoas, né? Nós não estamos falando só do deficiente físico, nós estamos falando da mãe com um carrinho de bebê, nós estamos falando do idoso, né, que precisa andar. Então o município ele vai fazer essa adequação. Agora, as vias que o cidadão, que o proprietário não esteja em ordem, evidentemente que ele precisa adequar, porque é a obrigação dele. E essa adequação será cobrada, será obrigatória ou será novamente na forma de desconto, uma cobrança diferenciada do IPTU? Olha, inclusive foi o meu pai que fez essa lei na época em que os proprietários tinham que fazer a calçada. Nós temos que pensar que isso é uma questão coletiva, né? Além dele ter a calçada dele, tem as pessoas ali transitando. Então ele precisa fazer essa calçada. Essa lei já existe aqui em Ponta Grossa, nós não estamos fazendo nada de novo. A lei que existe, ela determina essa alíquota diferenciada, né? Não a obrigatoriedade da construção da calçada. Sim, justamente. Então é de acordo com a alíquota que eles precisam fazer. Ou eles podem optar por pagar uma alíquota mais cara. Sim, justamente. Conforme a lei, nós vamos seguir a lei que já existe. Nós não precisamos inventar nada novo, nós precisamos fazer cumprir a lei. E quando a candidata cita em a prefeitura assumir a responsabilidade dessa garantia da acessibilidade, de que forma que isso seria feito? Apenas na área central, a prefeitura construiria novas calçadas com produtos de acessibilidade, piso tátil, rampas?
A princípio, nós precisamos adequar o centro, né, que há uma maior circulação. E com o tempo nós podemos ir aos bairros também, nas áreas que a gente tenha um comércio maior, por exemplo, perto dessas praças que a gente quer fazer, ali vai ter que ter uma acessibilidade maior também. E essa adequação, primeiramente no centro, seria feita apenas em frente a órgãos públicos ou em todo o centro? Em todo o centro, nós precisamos adequar todo o centro. Não adianta a gente adequar só um espaço público, né? Porque se caminha na cidade inteira. E há algum recurso previsto para isso municipal ou seria buscados recursos junto a outras esferas governamentais? Temos que buscar recursos, né? Nós temos um orçamento hoje que está de 1 bilhão e 25 milhões, mas ao mesmo tempo muito comprometido. Então nós precisamos buscar os recursos fora. Né? A prefeitura hoje, além de pagar suas contas, ela vai ter pouco dinheiro para fazer os investimentos. Como eu te disse, a nossa prioridade é investir em saúde e investir nas pessoas. Então, tudo isso que nós precisamos fazer também, nós vamos ter que buscar fora. Candidata, estamos chegando na reta final da nossa entrevista. Temos mais 5 minutos, o acréscimo de 1 minuto por conta daquele problema técnico que nós tivemos na transmissão da primeira pergunta. Eu queria questionar a candidata sobre a proposta da criação da casa de passagem, que é voltada a pessoas que acompanham pacientes hospitalizados e que são de outros municípios. Onde ficaria localizada essa casa de passagem? Ela seria construída pela prefeitura ou por alguma entidade parceira? De que forma isso seria viabilizado? Dentro desses imóveis, né, que nós vamos fazer avaliação, se tiver algum que a gente entenda que possa ser utilizado, evidentemente que nós vamos usar ele para essa casa de passagem. Ela é muito importante porque quantas pessoas, por exemplo, não vêm hoje fazer tratamento na Santa Casa, né? Pessoas de fora vêm fazer tratamento na Santa Casa, no Hospital Regional, no Hospital Bom Jesus, e às vezes elas não têm onde ficar, não têm família, não têm amigos aqui, as pessoas que acompanham, né, os que estão, os pacientes. Então a gente precisa realmente pensar neles. Muitas pessoas fazem isso hoje em Ponta Grossa e às vezes sem a ajuda do poder público. Então a nossa ideia é justamente nos integrarmos com essas instituições que já fazem esse trabalho e oferecer às pessoas de fora esse serviço também aqui. Caso essa casa seja construída, seja utilizado um desses imóveis que já existem, o mantimento seria pago pela prefeitura mesmo? Sim, pela prefeitura, e vamos buscar as parcerias também com os nossos empresários da cidade. Tá certo. Candidata, agora a gente abre aos 3 minutos finais, que a candidata pode deixar as suas conclusões finais e também falar por que deve ser a próxima prefeita de Ponta Grossa. Eu devo ser a próxima prefeita de Ponta Grossa e quero convocar as mulheres, os homens da nossa cidade. Vamos integrar a nossa cidade e trabalhar unidos. Né? A prefeita Mabel será uma prefeita que vai priorizar as pessoas. Nós queremos fazer um trabalho bonito, um trabalho que vai exigir muito da próxima administração, mas que nós entendemos que é necessário. Eu e o meu vice, o Pietro Arnaud, estamos comprometidos e encorajados em fazer uma nova cidade. E nós não estamos pensando nos nossos interesses. É por isso que nós estamos aqui, para cuidar das pessoas em primeiro lugar. Eu queria agradecer, Milena, a oportunidade, dizer que é muito importante esse debate e que nós estamos à disposição sempre. A candidata ainda tem mais 2 minutos. Está encerrado. Tá certo. Muito obrigada pela presença, candidata. Obrigada pela sua disposição de vir conversar com a gente. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que esta e todas as outras entrevistas feitas ao longo da semana estão disponíveis na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube e no portal DC+. Amanhã você também confere uma reportagem na edição impressa do Jornal Diário dos Campos sobre o que a gente conversou aqui hoje. Obrigada e até a próxima.